Olá, estamos aqui de volta para a aula de número 4, Figuras em Linguagem, né? Hoje vamos abordar o tema antítese e paradoxo. A antítese e o paradoxo são utilizados para dar maior expressividade ao texto através da oposição entre palavras e ideias, ok? Vocês já perceberam que a amizade entre um cachorro e um gato, vejam bem, a amizade entre um cachorro e um gato, para muitos é um paradoxo, né? Já que acostumaram com uma antítese presente entre eles, amor e ódio. As figuras de linguagem, geralmente, servem para deixar o texto mais interessante, mais divertido, comovente, enfim, mais expressivo. Em geral, esse recurso é amplamente utilizado nos textos literários. Entretanto, é possível que apareça também em textos não literários, tá? Dependendo do que se pretende evidenciar nas figuras de linguagem. Bem, hoje enfatizaremos duas figuras que costumam gerar polêmica em virtude de sua natureza, a antítese e o paradoxo, tá? A antítese, na verdade, consiste na utilização de termos, palavras ou orações que se opõem quanto ao sentido. Como podemos evidenciar nesse exemplo? Buscas a vida e eu a morte. Percebeu? Buscas a vida e eu a morte. Ainda amigos ou inimigos. Observe que pode estar em posições trocadas. Note, inclusive nesse verso agora. Um nos querem mal e fazem-nos bem, né? Outros nos almejam bem e trazem o mal. Podemos também dizer, o amor e o ódio caminham lado a lado, ou a verdade e a mentira fazem parte do dia a dia. Perceba que no mesmo contexto foram utilizadas palavras que se possuem sentidos opostos, como amor e ódio, verdade e mentira, né? O paradoxo também se fundamenta na oposição, só que essa oposição ocorre entre os mesmos referentes, tá? Ocorre entre o mesmo referente, digo. Por isso é mais profundo, pois permeia o âmbito das ideias, não simplesmente das palavras ou orações, né? Como podemos observar na antítese. Vejam alguns exemplos de paradoxo. Os mesmos braços que serviram de abrigo, hoje transmitem solidão. Estavas divina num vestido roxo que a vestia como se tivesse despida. Observa-se ainda que o paradoxo consiste no emprego de ideias contrastantes, diferente da antítese, não é? Que se faz pela aproximação de ideias opostas, como podemos observar nesse exemplo. A tristeza de uns é a alegria dos outros. Quanto ao paradoxo, né? A aproximação de ideias absurdas que provocam contraste, como podemos perceber. Olha, nesse verso que eu vou especificar agora, alguns versos que nós podemos especificar. Amo-te assim, meio odiosamente. Né? O paradoxo nesse exemplo está sendo representado pela oposição entre ideias. Por quê? Como é possível o mesmo braço abrigar e ao mesmo tempo trazer solidão, né? Os exemplos e a explicação aqui explanada têm por objetivo, claro, principal, esclarecer que tanto a antítese quanto o paradoxo são figuras pautadas na oposição, ok? Entretanto, o que as diferencia é exatamente o seu campo de atuação, tá? A antítese opõe palavras que já são de natureza opostas, enquanto o paradoxo opõe ideias opostas entre si, como visto nos exemplos anteriores. Vejamos outros exemplos de paradoxo, né? Como esse. Ele não encara a realidade, vive sonhando acordado
ele não encara a realidade, vive sonhando acordado, né? Podemos observar também naquele personagem, o riquinho das histórias em quadrinhos, o pobre menino rico, né? O pobre demonstrou sábia ignorância na hora de votar. O pobre demonstrou sábia ignorância na hora de votar. Percebeu o contraste? A casa que ele fazia era a sua liberdade, era a sua escravidão. Esses são versos de Vinícius de Moraes, como também podemos ver no verso de Castro Alves. Dor, tu és um prazer. Dor, tu és um prazer. Estou cheio de me sentir vazio, dizia Renato Russo. Né? A escola literária que mais utilizou essas figuras de linguagem foi o barroco, né? Em virtude da conturbação de sentimentos e desejos que eram tão comuns na época. Né? O paradoxo vinha de encontro às diversas características da linguagem barroca, que primavam pelo contraste, pelos dilemas e oposições por representar união de termos. Oposição de termos, né? Opinião de termos opostos em um mesmo pensamento. Teve grande influência também em muitos escritos do período. Por exemplo, no poema de Gregório de Matos, né? Podemos observar a presença dessas figuras de linguagem em ardor em coração nascido, né? Pranto por belos olhos derramados, incêndio em mares de água disfarçado, rio de neve em fogo convertido. O paradoxo, na verdade, é uma figura de linguagem, ou seja, um vocábulo usado frequentemente na escrita e também na fala. É também um termo encontrado em qualquer dicionário e possui significados como contradição, incoerência, oposição, despropósito e absurdo. Né? Bom, finalizando essa explanação de hoje, para um melhor entendimento, deixo aqui umas dicas para a hora das dúvidas, ok? A antítese opõe palavras que já são de natureza opostas, enquanto o paradoxo opõe ideias opostas entre si, como visto nos exemplos, né? Palavras opostas, né? Antítese, palavras opostas, paradoxo, ideias opostas. Bom, deixo vocês por aqui. Um grande abraço, né? E até a próxima aula. Tchau!